Olá, amigo internauta que acompanha o canal Sustentabilidade. Hoje estamos gravando um programa muito especial com uma brasileira que reside no Chile, a Fátima Gomes, que tem um título nobilárquico de Baronesa de Arsina. Ela é cônsul no Brasil da Coroa de Ferro e ainda é Condessa de Sillert. Além de ser uma cientista política pela Universidade Católica de Petrópolis e ainda graduada em Belas Artes também no Rio de Janeiro. Que currículo é esse que está envolvendo todas as áreas do saber humano? Fala um pouco disso. Olha, Roberto, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com você. E é que uma questão que eu sempre tive foi muita curiosidade pela vida. E desde menina eu acho que a vida e o universo têm coisas muito interessantes, não é? Então, sempre tratando de estudar, de trabalhar e também, você esqueceu de comentar, sou política também, eu fui política há muitos anos. Então, isso acaba te levando a determinadas etapas da sua vida em que você, de alguma maneira, você vai crescendo, você vai entregando o seu amor ao seu trabalho. E aí estou. Trabalho com as belas artes, me encanta a pintura, me encanta a política, me encanta o espiritual. E me encanta também, obviamente, que o meu trabalho como condessa, representando casas tão importantes. Não é? Isso é interessante porque você acaba tendo contato com várias culturas ao redor do mundo e podendo absorver um pouquinho de cada uma dos ensinamentos, claro. Até porque essas casas europeias têm uma tradição milenar. Claro, são tradições milenares e justamente como eu sou professora de História e Ciências Políticas, então mais uma correlação você tem, porque quando você entra e descobre, digamos, a cultura, o universo de outras linhas, de outras raízes, e você vai descobrindo também o interessante de você fazer com que essas casas sigam crescendo, sigam mantendo a sua história. Sim. Não é? E ser parte disso. Contribuindo também para o engrandecimento, claro, de uma história que, claro, já é belíssima. Né? Claro, e digamos em que é muito respeitado o meu trabalho, o meu conhecimento, porque os títulos que eu tenho recebido justamente falam do reconhecimento do trabalho que temos prestado às casas. Sim. Então, numa época, digamos, tão moderna, não é? Sim. E você poder ir crescendo. Sim. Numa época moderna que às vezes desconsidera a sabedoria anterior e parece que só a novidade tem valor e claro, não a história, né? Claro. Isso é importante. E isso nos ajuda a crescer. Justamente é isso que você falou. Numa época tão moderna em que a gente tem tantas culturas e que eu acredito que agora se está abrindo um pouco mais para as pessoas terem um pouquinho mais de cultura, mais conhecimento. Numa visão 360 graus do universo, né? Então, em uma dessas facetas da sua vida profissional tão extensa que me chamou a atenção, o seu conhecimento de Feng Shui, né? Fala um pouquinho da como surgiu o Feng Shui e depois os trabalhos que você realizou com relação a isso. Olha, o Feng Shui, ele na verdade é uma filosofia, é uma cultura milenar, muito antiga, e que trabalha, obviamente, com os elementos, né, com os 5 elementos, e que na maioria das vezes a cultura, digamos, ocidental não dá tanta importância, com exceções de algumas pessoas que têm um pouco mais conhecimento do Feng Shui e que sabem a importância de como e por que aplicá-lo, não é? O Feng Shui, ele na verdade, ele vem através da combinação de elementos, de cores, de distribuição, ele nos facilita a vida de uma maneira tremenda. E é uma questão que a filosofia ela começa por trabalhar, principalmente na sua casa, para que você, dentro do seu lar, você comece a ter uma paz interna. E, em função daí, se trabalha
obviamente com Baguá, trabalhamos para trazer prosperidade em todas as áreas, tanto no econômico, tanto nas relações, na família, e realmente as energias mudam. Significa que para circular de forma mais eficiente as energias no ambiente, né? Justamente para circular as energias no ambiente e trazer elementos que evitem discussões, problemas, fracassos. Então, as técnicas, digamos, a importância do Feng Shui é trabalhar para evitar perdas, é trabalhar para evitar estresses. Me entende? Eu gostaria até de destacar para o amigo internauta, às vezes não muito afeito a esse tipo de informação, né? Por exemplo, as pessoas que tomam a atitude de visitar Auschwitz, por exemplo, né? Aquele templo de horror, quando elas entram naquele espaço, algumas se colocam a chorar porque a energia de todos está na parede, lá colada, literalmente, né? Literalmente. E as pessoas têm uma crise e choram, né? Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, o Feng Shui, é Feng Shui ou Feng Shui? Na verdade é Feng Shui. Feng Shui. Bom, Feng Shui. então, o Feng Shui, ele coopera para que as energias circulem melhor. Significa que você muda os móveis de lugar, você muda a coloração. Fala um pouquinho sobre as técnicas. Vou te dar um exemplo que eu considero muito prático, que muitas vezes a pessoa não dá importância, mas que eu considero um detalhe para as pessoas que, digamos, estão começando com Feng Shui agora. Por exemplo, a porta. A porta é a entrada principal da nossa casa, como que seria a nossa boca, em que, obviamente, temos que tomar cuidado com o que sai e com o que entra na nossa boca, não é? Que é aquilo que Jesus disse, né? Inclusive. Sim, o problema não é o que você come, o problema é o que você diz, não é? Então, a porta da casa, quando você chega do trabalho, por exemplo, você chega cansado, o principal do Feng Shui é a sua porta de entrada. Porque se eu entro na minha casa e a minha porta ela não fecha bem, ela é insegura, eu tenho que estar empurrando, a porta não fecha, a chave está mal. O que acontece? Eu imediatamente entro dentro da minha casa com energia de estresse. E daí eu parto. Já começa a colaborar negativamente? Negativamente. Tá. Se uma pessoa me fala, um familiar, nesse momento, vai dizer, não me perturba. Não me enche, porque está irritado, tratando de solucionar. Sim. E isso é uma coisa que acontece muito, Roberto, muito. Mais do que a gente imagina. As pessoas têm problemas na porta, na chave, que ficou engastalhada. Então, o principal é você chegar na sua casa, que você abra a sua porta com tranquilidade e que você entre bem. Sim. Entende? Você já leve uma energia mais equilibrada para dentro do seu lar, né? Sempre evitar levar preocupações do trabalho para o lar, né? E a partir dessa distribuição, dessa organização, por exemplo, evitar acúmulo de móveis, para que você não tenha aquele problema de tropeçar, da desorganização. Sim. A limpeza é fundamental, não somente a limpeza física, não é? Mas sim, a limpeza também energética, não é? Então, tem detalhes que são importantes que a gente tem que considerar para que as coisas funcionem. Por exemplo, um banheiro, ele nunca deve estar com a porta aberta. E a tampa sempre deve estar embaixo. O vaso fechado. Por quê? Porque o banheiro é um lugar onde descarregamos energia. Sim. Descarregamos já o que não nos serve, o que não nos nutre. Sim. Então, com a tampa aberta, essa energia nos devolve. Tá. Então, o ideal, inclusive nas suítes, que é muito comum que as pessoas tenham, tratar de equilibrar com um espelho ou com uma planta, e manter sempre a porta fechada, não é? Tá. Outro cuidado que as pessoas devem ter, que são fundamentais também no Feng Shui, é o tema de você não deve ter perdas. Por exemplo, uma
torneira que está com vazamento, um cano que está com vazamento. A parte de gerar estresse está escoando a energia. Claro, está escoando sua abundância. Sim. Então muita gente diz, Fátima, eu ganho muito, mas o dinheiro se vai. E quando você entra nesses lugares, você sente energia? Sinto muita energia. E a minha está mais ou menos? a sua está muito boa. A da Bel também? Também. Então tá bom. Porque existem lugares, inclusive, que eu entro e me sinto muito mal e muitas vezes tenho que me retirar. Então, porque, bom, eu sou um ser espiritual, não é? Somos, né? Sim. Todos nós, alguns né? não se consideram, não assumem, né? Então, eu me assumo realmente como um ser espiritual. Então, como eu trabalho também em angelologia, né? Eu tenho uma... Você trabalha com? Anjos. Ah, com anjos? Sim, sou angelóloga. E antes de você falar nisso, muita curiosidade, mas você fez trabalhos no Feng Shui? Fala um pouquinho sobre Olha, eu tenho feito para shoppings fora do Brasil, fiz para a empresa Latam, fiz para o Cassino Enjoy, no Santiago do Chile, fiz para uma empresa francesa, Soletan Bachy, fiz também algumas decorações para o mall, porque quando a gente entra nos malls, nos shoppings, sim, não é, como sim. se chama lá, a gente vê aquelas fontes, aquelas praças, né? Sim. Isso tudo é um Feng Shui trabalhado para trazer bons fluxos. O projeto já foi desenvolvido dessa dentro, forma? Claro, para trabalhar, para trazer geralmente a água que traz abundância, tranquilidade, sim. evita conflitos. O próprio ruído da água traz aquele bem-estar. Aquele né? bem-estar. Mas o shopping ele é trabalhado para tudo isso, né? E principalmente para o econômico. E a água representa o quê? Benção, purificação, abundância, Você sabe paz. que você, como residente no Chile, né? O Zoológico de São Paulo trouxe um casal de condores aqui. Ah, que lindo. Tá? Mas há muitos anos. E eles não se reproduziam, não havia como. E estavam sob temperatura adequada, bem geladinho lá, com equipamentos e tal. Você sabe, teve um veterinário que teve uma ideia, ele colocou o ruído da água de um riozinho. Não deu outra. Ele conseguiu a reprodução, né? Sim. Porque criou justamente o som da natureza, onde claro, a aquela atmosfera, espécie o ambiente, onde realmente... É isso que eu digo, são coisas, pequenos detalhes. Eu, por exemplo, fiz um programa em televisão, um grande canal de televisão, e que depois as revistas me pediram para escrever sobre o tema, e que a princípio poderia aparecer assim meu logo. Como organizar o seu guarda-roupa, não é? Através do Feng Shui. Olha que legal. E nós fizemos no ar. E depois as revistas me pediram, eu escrevi. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar e ver realmente quão prático é. Então, fizemos em detalhe todas as roupas brancas de um lado, azul de outra, vermelha de outra, azul marinho de outra, camisetas de manga comprida, manga curta, tudo bem organizado por cores, de acordo com o Feng Shui, não é? Os sapatos, a posição como ele tem que estar. E a pessoa, quando aplica, depois ela vai ver e diz, Fátima, sabe o quê? Eu agora posso organizar a minha semana, porque eu sei de verdade o que eu tenho. E me ficou muito mais fácil combinar a minha blusa branca. É uma espécie de educação preta. interior, né? É uma educação em que te traz realmente muito conforto. Sim. Coisas que, por exemplo, alimentos demais que não devemos ter e que pode gerar, inclusive, doenças, desânimos, depressão, como espelhos velhos, coisas quebradas. Muitas vezes temos objetos na nossa casa que foram pessoas que nos presentearam e que não queremos nos desfazer, mas não gostamos. Sim. Não é?
Então, é importante que a pessoa, de alguma maneira, se desfaça ou tire do ambiente isso, porque não lhe faz bem. Sim. Enquanto você estava falando sobre essas empresas que contratam os seus serviços, né? Eu me pus aqui a pensar, né? Interessante porque é uma mudança de paradigma muito grande, né? Porque Sim. as empresas foram criadas, as mais antigas, para fazer dinheiro e ponto final. E de repente elas começam a enxergar um lado holístico nisso. Como é que você está vendo essa transformação? Essas empresas que te chamaram, vamos dizer assim, porque já está inserida uma transformação no DNA da empresa, está buscando outros caminhos. Fala um pouquinho dessa tua percepção. Olha, eu vejo que as pessoas, hoje, dentro das pessoas, eu trabalhei com redes de supermercados muito grandes, trabalhei com muitas discotecas muito famosas, e eu vejo que as pessoas estão hoje buscando mais essa cultura holística e tratar de misturar, por exemplo, a parte espiritual com a parte material. E foi bastante gratificante porque a parte de que eles fizeram tudo que foi pedido, como eu trabalho também para residências, tenho trabalhado muito para residências, depois eu fiz o curso com eles de RH sobre como melhorar a convivência No ambiente de trabalho. Então eles ficavam muito isolados e estressadíssimos, um do lado do outro, mas com aquela coisa cinza. Mandando o WhatsApp de uma mesa para outra. No local onde chegavam as pessoas para a entrevista era triste, deixava deprimente, então mudamos a cor, colocamos plantas, Sim. uma aguinha, um cafezinho. Então a pessoa que chegava para uma entrevista se sentia super confortável, bem recebida. Digamos, as salas mudamos para vidros, com cadeiras obviamente muito mais confortáveis, e que eles podiam se cumprimentar, falar no ambiente com determinada música, determinados elementos, e todos depois se tornaram clientes pessoais meus. Que bom, né? Sim, porque aí um comprou um apartamento, queria que eu fosse decorar, porque a pessoa sente a mudança, não é? Sim. Porque você trabalhando com as cores correspondentes, porque tudo tem o seu lado positivo e negativo, não é? Então, por exemplo, se você vai trabalhar num local que você vai colocar tudo branco, é muito lindo, mas com o tempo se torna muito aburrido. Sim. Entendeu? Sim. Se é um ambiente de muitos conflitos, em que tem que se cobrar dinheiro e que tem muita disputa, muita desavença, claro. Isso gera... Claro, e dependendo do tipo de trabalho também, por exemplo, se é uma oficina de um escritório de cobrança, coisas assim, já recomendamos mais rosa para amenizar o caráter dos funcionários que já estão estressados ali de cobrar e também das pessoas que entram para pagar. E Fátima, deixar celular ligado na cabeceira da cama, tal, você vê uma interferência no sono? A cabeceira da cama é um lugar muito delicado dentro do nosso quarto. Ali a gente não deve ter contas guardadas para pagar, papéis que tragam más recordações. O celular não deve estar na sua cabeça, porque inclusive ele não permite o seu descanso, não somente pelo barulho, mas porque você está atento, porque você sabe que tem um aparelho de comunicação ali. Tá? Quase que esperando uma chamada. Claro, Né? E a energia, por exemplo, se você tem um televisor no quarto, ou se você tem algum outro aparelho no quarto, o mais importante é que você possa cobri-lo com um pano branco, ou também ter um quartzo branco entre você e esse aparelho. Sim. Tá? Para que ele neutralize um pouco as energias, porque a gente sabe que tudo é energia. Se eu estou com a luz aqui, se eu tiro ali o cabo, vou colocar minha mão, morro, porque a energia é muito potente, não é? Então, tudo contém vida e tudo contém energia.
Então, às vezes, nos contaminamos com essas energias. É tremendamente necessário o celular, mas Até porque quando a gente está dormindo não tem por que deixar ligado, né? não tem por que deixar ligado. E, por exemplo, a televisão você deve cobrir, porque a televisão absorve demais, porque você sabe que ela mesmo estando apagada, ela está emitindo uma certa energia, não é? Ela está emitindo uma Sim. certa energia. Então é importante que você tenha quartos ou que você cubra esse aparelho. Tá? Você, durante esse nosso papo muito gostoso, por sinal, Sim. você falou que você tem um trabalho ligado aos anjos, né? Sim. Fala um pouco sobre isso e como esse lado também contribui para a tua visão holística e até para o próprio Feng Shui. Olha, o que acontece é que, digamos, os anjos se acercaram a mim quando eu ainda era muito criança. E muito criança. Comecei com as experiências espirituais muito fortes. E óbvio que a gente, a princípio, meus pais procuraram médicos, exames daqui e dali. E até que uma psicóloga russa, a doutora Pola, Aqui no Brasil? no Brasil. E ela trabalhou comigo um ano e ela disse que a Fátima tem são dons. Não adianta a gente querer buscar matemáticas nem Grandes explicações. porque ela tem dons. E gosto ou não gosto, vocês vão ter que trabalhar nisso. E a minha mãe sempre trabalhou para o governo, mas era uma mulher de muita visão, muito inteligente. Qual a origem da sua mãe? Minha mãe é de origem alemã. Alemã. De portugueses e alemães. E muito inteligente, ela começou, inclusive que eu não tinha me dado conta, ela começou a estudar sobre os anjos, sobre pirâmides, sobre a numerologia, mas nunca conversávamos, porque ela não queria forçar o dom. Nunca trabalhou nisso, mas realmente chegou inclusive a fazer a numerologia de Elvis Presley. E, sim. E quando eu comecei a dizer que eu via anjos, que também via muitas coisas negativas, e aí ela começou a falar sobre o tema. E aí começamos a estudar o racionalismo cristão e comecei a entrar nesse mundo dos anjos e tenho muita comunicação com eles e muita experiência. Mas você enxerga-os? Ah, sim, É? sim, eu enxergo. Eles se comunicam comigo e 90% dos meus clientes têm experiências com anjos. E tenho casos incríveis que você, de dizer assim, não pode ser, como que essa pessoa se recuperou, e pessoas que foram à televisão dar. E eu estou aqui pensando que o teu estudo de história, né, traz uma contribuição interessante para você compreender até a própria evolução humana e como ela enxergava determinadas situações que não eram tão claras, né? Claro. E aí você entra também na história de maneira mais detalhada, mais profunda, né? Sim. Porque, por exemplo, os faraós usavam os seus braceletes, você estuda a comunicação deles com... Porque, na verdade, os anjos são seres extraterrestres, não é? Não são humanos. E você entende que os faraós e a civilização egípcia está num outro patamar? Você podia falar um pouco sobre isso? Eu acredito que eles estavam num outro patamar e a outro grau também de evolução, não é? E basta ver também, eu acredito que seriam seres, digamos, que poderiam ser de outros planetas, porque eu creio que é muita prepotência nossa pensar que somos os únicos nesse universo tão gigante, cada dia se descobre um planeta novo, não é? E dentro dessa parte, aí também estudamos, que sabemos que
temos pessoas que vêm, digamos, de estrelas, que vêm de outros planetas, trabalho com meninos índigos, com adultos índigos, cristais. E hoje em dia, então, está nascendo uma geração diferenciada? Como é que você enxerga Eu isso? acho que sim. Na América Latina? Eu Fala acho um pouco que sobre sim, isso. eu acho que a nível mundial está chegando, digamos, não somente crianças, porque eu acho que isso já vem de 98 para cá, que está havendo muita mudança, em que estão chegando muito que hoje já seriam os adultos cristais e os adultos índigos, que vêm mudar paradigmas, crenças, não é? Como a gente vê casos de crianças, por exemplo, que com 2 anos, 3 anos tocam piano. Sim, não... É incrível isso, né? Sim, mas você tem que ver que isso tem que ver também com vidas passadas e que eles já vêm com isso no seu ADN, eles já vêm com isso na sua história. Então, para nós poderíamos considerar um gênio, mas na realidade é uma memória de algo passado que ele tinha muito forte e que segue marcando, não é? Como se fosse um inconsciente coletivo, Claro, que está inserido nessa claro, nessa porque dinâmica. se você fizer um trabalho com ele de hipnose ou, digamos, de alguma terapia nesse sentido, você vai ver que essa criança, ele realmente teve... Eu acho até engraçado quando a gente percebe que tem muito vídeo na internet, né, nas redes sociais, e quando eu vejo aquelas crianças de 2, 3 anos tocando de forma assim tão absurda, né? Eu tenho a sensação que eles vão sentar e ajustar aquela roupa da Idade Média, assim, porque ele já senta de um jeito como se fosse reencarnado nessa... Então, esse processo eu acho que a gente está vivendo hoje, eu acredito, eu trato sempre de mostrar a espiritualidade sempre com uma resposta histórica ou científica. Sim. Tá? E, digamos, também sempre tive a preocupação de mostrar que a espiritualidade é um tema cultural que devemos estudar, devemos conhecer o que são energias, o que é uma meditação, qual a importância de uma respiração. Olha, uma coisa tão básica que as pessoas não sabem o prazer que dá e o descanso que dá você fazer uma boa respiração, não é? Então, que as pessoas conheçam os elementos que estão na natureza. Essas técnicas, né? Não é? E que podemos utilizar para viver com mais qualidade. E vejo que os adolescentes, as crianças hoje, elas estão, de uma certa maneira, vindo mais evolucionadas, porque determinadas regras, determinadas coisas que aprendem, elas já sabem muito mais. Sim. Então se rebelam. Sim. Não é? E o pai e a mãe pensam são crianças pertinéticas, e na realidade não são, são crianças que vêm com outras visões. Aí eu queria te perguntar, bom, primeiro, o Oriente pensa diferente já nisso? Como é que você está enxergando isso? Você, como é uma pessoa que viaja bastante, porque esse lado assim está muito desenvolvido. Eu me lembro quando o George Harrison, nos anos 60, trazendo incenso da Índia, Sim. a gente falava, esse cara está fazendo, né? Claro. E agora isso passa, as lojas vendem em qualquer esquina um incenso. Sim. Demorou muito para o Ocidente absorver a experiência milenar do Oriente. Sim. Você acha que isso já está mais inserido naquela sociedade do que na nossa? Das crianças que estão nascendo, estão enxergando isso mais naturalmente? Claro, estão enxergando isso mais naturalmente. Você falou dos incensos, eu considero muito importantes os incensos, porque na verdade eles têm cada aroma tem sua função, tem sua capacidade, não é? E é muito bom a gente usar e saber como usar também, não é? Agora, as crianças, você vê que geralmente no Oriente, elas fazem um trabalho de meditação antes de entrar nas classes, fazem um trabalho de exercício, trabalha muito, até mesmo Tai Chi,
Então, o que acontece? Você não vê bullying nessas crianças. Sim. Você não vê a agressividade nessas crianças, nem nesses adolescentes. Interessante, né? Você está entendendo? Então, à medida que você coloca, acrescenta outros temas culturais, por exemplo, no colégio ou nos hábitos familiares da sua casa, você vai poder dar mais equilíbrio. Obter resultados mais... Claro, Sim. você vai dar mais confiança. E aí, amiga, você está falando uma coisa que... Porque assim, a gente vive na América Latina especialmente, no Chile um pouco menos, mas no Brasil, na Argentina muito, uma sociedade dividida. Alguns caras pensando ainda nos anos 60, né? Uma visão revolucionária, um pouco, que eu diria, destrutiva. E ao mesmo tempo você está dizendo que crianças estão nascendo numa outra vibe, né? Sim. Como é que você explica então esse embate entre esse tipo de sentimentos tão antagônicos? Claro, e que na verdade traz muitos conflitos, não é? Sim. Porque eu vejo, por exemplo, se vou ao supermercado e aí estão as mães correndo com as crianças, bom, eu tive crianças, os meus eram loucos, mas as crianças hoje, a gente vê que ela não tem aquela paciência e que está certo. Porque se você vai em um banco, o banco ele tem que ter pessoas, digamos, suficientes para te atender, não pode Sim. usar da sua paciência. E normalmente não é assim, né? Não é assim que Somos funciona. obrigados a enfrentar essas filas, essas coisas. Sim. Então o que acontece? Essa criança, ela acaba se tornando um rebelde se ele não dá sequência aos trabalhos iniciais que ele teve de evolução. E se a sociedade segue colocando ele dentro desse clima, porque nós temos que mudar a sociedade. A sociedade tem que nos respeitar. E nós, inconscientemente, consentimos que não nos respeite. Eu, por exemplo, acho um absurdo, talvez o que eu fale aqui, não sei como você tomaria, mas eu acho um absurdo que eu vou, digamos, a uma lanchonete, em que eu tenho que enfrentar uma fila, vou levar uma bandeja e depois eu tenho que limpar pelo que eu comi. Porque eu estou pagando a empresa, e a empresa deveria gerar funcionários. Sim, eu entendo. Você está entendendo? Então, eles ganham, tudo está sendo muito automatizado e estamos sendo envolvidos. Eles nos convencem que aquilo é uma nova dinâmica, isso é o certo. Sim, e que se você não fizer, é uma falta de educação. Sim. Quando a falta de, digamos, de elegância, de cavalheirismo, Sim. seria deles Sim. de não colocar uma pessoa, Não porque eu estou disponibilizar. fazendo com que ele ganhe mais. Sim. E estou fazendo com que gere menos trabalho para a minha sociedade. Sim. Você está entendendo? Então, eu vejo que o mundo está precisando melhorar e acredito que através da... No Chile se tem comentado isso, o tema do bullying está muito forte e falamos de fazer, por exemplo, as meditações, de fazer as terapias, porque isso conecta você imediatamente com uma força superior. E para essas crianças que entram nesse mundo da força superior, é como que ele cria uma terceira pessoa que ele sabe que está ali presente, vigiando, e que ele, de alguma maneira, ele tem que respeitar. E quando ele entra em um processo de estresse, de cansaço, de agotamento, ele imediatamente ele sabe se autossanar e recuperar o equilíbrio outra vez, né? Você tem uma dinâmica, digamos, diária? Fala um pouco sobre isso, já que nós já estamos chegando no final do nosso encontro tão gostoso. Fale um pouco sobre a possibilidade das pessoas inserirem uma metodologia para buscar o equilíbrio. Fale um pouco da sua, que talvez possa servir. Sim. De... Olha, eu sempre trato de... eu acho que o principal trabalho não começa quando desperta. O
principal trabalho começa quando a gente vai dormir. Ah, é. Sim. Por quê? Porque isso também está comprovado cientificamente, que o último pensamento que você leva na sua mente, Sim. geralmente é o primeiro que você acorda, não é? Sim. Então, eu quando vou dormir, eu primeiro sempre tomo um banho, relaxado, porque eu acho que eu mereço descansar, e quando me deito, procuro fazer uma relaxação, e sempre uma relaxação de gratidão, de agradecer pelas coisas que eu tive durante o dia, inclusive pelos problemas, para que me façam mais sábio, e mais desafio também, porque eu gosto de enfrentar os desafios, porque posso ver a capacidade que tenho nos desafios, e aí eu planejo o meu dia, tá? Amanhã vou estar muito bem, amanhã eu projeto o meu dia. Amanhã às 10 eu vou ver aquele empréstimo que talvez eu não consegui, vou buscar... Quase que mentaliza, buscando eu mentalizo, buscando uma faço solução. metas. Tá, okay. Determino mais ou menos entre 5 a 10 metros. Primeiro, vou sair a caminhar de manhã sempre, seja o que for. Então, vou sair a caminhar às 6, 7 da manhã, que é para o meu dia começa a relaxar. Aí vou tomar o meu café da manhã, tá? Aí vou fazer um processo de respiração, de relaxação, com um banho para complementar e que eu esteja limpa e eu começo o meu dia. E sempre no banho eu recomendo também que a pessoa se passe um pouquinho de sal grosso, tá? Ou sal da Índia, ou sal comum. Por quê? Porque isso também está comprovado cientificamente que ajuda a limpar a nossa aura, a nossa energia limpa. Até porque no mar, que eu saiba, está lá de graça disponível. Se Se alguém inventou o mar desse jeito, deve ter uma serventia. Deve ter um sentido, não é? Então, realmente te limpa e faz com que você saia mais relaxado. Porque o problema é quando você vai dormir. Se você vai dormir pensando, eu tenho esse problema, poxa, que eu não solucionei isso, não solucionei aquilo, é o que eu chamo efeito harmonia. Você vai levantar, pode até despertar mais ou menos bem, e aí te vem na mente, poxa, então o seu dia vai ser arrastado. Então, o mais importante é na hora de dormir. Porque, como eu digo, está comprovado que o primeiro pensamento mais sólido vem de manhã. Se eu me projeto com fatos concretos, apenas só coisas positivas, não. Com planificações concretas, não tenho conseguido trabalho. Amanhã vou renovar todo o meu currículo e vou enviar currículo para todo lado. Atitudes positivas. Quando eu desperto, vou estar nessa motivação. Perfeito. Bom, nós estamos falando com a Fátima Gomes, que eu preciso ler aqui a ficha dela, porque não é brincadeira, que é baronesa de Arsina, cônsul no Brasil da Coroa de Ferro e condessa de Sealand. E, além de ser uma cientista política e graduada também em Belas Artes, que falou um pouquinho sobre esse novo mundo onde a visão holística deve ser levada para as empresas, para o trabalho, para as escolas, na educação, para dentro da sua casa e para as entrevistas também, né? Querida, sim. Muito obrigado, adorei te conhecer. E eu peço que você me deixe dar um recadinho para o pessoal. Bom, eu estou aqui no Brasil, gente, por muito poucos dias, e se vocês quiserem informações sobre o tema do Feng Shui, o Feng Shui não é somente para empresas, é para residências, para hospitais, para colégios, tá? Para o seu apartamento, seu escritório, para o que você quer. Estou com trabalhos todos em promoções. E também não se esqueça, porque eu também trabalho com o tarô dos anjos e o tarô cigano. Estamos com preços baratíssimos. Tome a sua hora, não deixe, não perca essa oportunidade de estar comigo aqui no Brasil, porque depois, sempre que eu venho, o pessoal, puxa, Fátima, você não avisou, e eu queria tanto te ver. Então, não se percam
tá? E você pode me escrever no meu WhatsApp mais 56 9884 96956. Estamos colocando o caractere aqui embaixo para você poder entrar no GC, para você poder entrar em contato com a Fátima Gomes, tá? Sim. Legal. Olha, um prazer enorme, Roberto. Adorei. Espero que eu também. Eu falei muito, né? Faz mal. O entrevistado é para falar, tá? Sim. O entrevistador é para ficar quieto. Não, mas é muito bom porque foi muito bom porque você também tem o seu conhecimento e aí é mais fácil da gente conversar, né? É muito importante. E, gente, o mundo místico, o mundo holístico, o Feng Shui é maravilhoso. Eu recomendo para todos, para que tenham um pouco de paz e harmonia. E também não se esqueça que eu vou estar entregando tips e orientações de como decorar a casa no Natal. No Natal. No Natal e para o Ano Novo, para que o Ano Novo venha aí cheio de surpresas e inovações, né? Tá bom. Bom, pessoal, nós encerramos mais essa edição do programa Sustentabilidade Especial, falando com Fátima Gomes, visando o novo ano que começa e algumas dicas que você poderá seguir aqui no portal Sustentabilidade, que ela vai ao longo do mês de dezembro dando pequenas dicas que você poderá acompanhar. Tá bom? Um abraço e até mais.